Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais um episódio do Insightcast e hoje a gente está aqui com a Ana, eu sou a Manu e a gente está com o Ettore como convidado. Um prazer receber o nosso professor, o professor meu e da Ana. O Ettore, vou ler a minha colinha. Ele é doutor e mestre em comunicação social pela UFMG, professor publicitário, autor de Tensões e Tesões entre Homens. E ele é consultor de diversidade e inclusão. Uma frase que define o Ettore é: vamos juntos sempre. Ei, Ettore! Ei, gente, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês. Oi pra quem tá assistindo. Adoro quando me apresentam. Eu fico pensando assim, nossa, é tão bom, porque a Manu, né, e a Ana pegaram a minha apresentação e elaboraram a partir do LinkedIn. Fico pensando, nossa, que loucura que é quando as pessoas nos narram sem a gente falar. É muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. E eu adoro quando a gente pode ter essas trocas fora de sala de aula também. Bom, como foi a sua trajetória até escolher a comunicação, o marketing e aí também a vontade de ser professor? Eu quis primeiro ser ator. Desde criança eu quis ser ator. E eu arreguei no terceiro ano do ensino médio. Então eu tinha feito curso, fazia muitos cursos e eu tinha aquele sonho bem adolescente. Eu quero ser ator global, eu quero Fazer estar na malhação. eu quero fazer malhação, eu quero estar na novela das 9. Hoje eu vejo que não tem nada a ver comigo, né? Eu sei lá, hoje tem muito mais a ver o teatro comigo. Mas aí eu sei que é uma profissão que tem suas dificuldades, assim como a comunicação também. E eu acabei conversando com a minha irmã, que é jornalista, que trabalha com jornalismo televisivo há muito tempo, e conversei com ela, falei, não sei mais o que fazer. Dela, não, então vai lá, ela é 10 anos mais velha que eu, e falou, vai tentar conhecer um pouco mais sobre as possibilidades. E todo o mapa que eu fazia de profissões, como é que é o nome? Teste vocacional, dava uma pizza. Eu podia fazer tudo, dava uma pizza. Eu fui nunca vi, exatamente Não? assim. Eu fui exatamente assim. Tipo Por isso isso, a né? minha história explica, né? Fui veterinária, nada a ver comigo. Mas é porque eu acho que esses testes são muito. Eu acho muito genérico. Você não acha? Por exemplo, aparecer pra mim, você gosta de animal? Óbvio! E você gosta da natureza? Amo! Aí deu veterinária. Dava área de, tipo assim, biológicas. Porque eu Aham. gosto de mato, gosto de bicho. Entendeu? Os que eu fiz, eu achava que era muito assim também. Mas quando eu vi os resultados das minhas colegas e dos meus colegas, Era muito específico. era. Tipo, tinha gente que E dava dava 70%. E dava uma dor, né? De caraca, eu não O dou pra meu nada. não. O meu era tipo assim, gente, eu posso escolher tudo. Eu posso ser tudo que eu quiser. Eu pensava assim, mas por exemplo, dava muita coisa, dava as porcentagens maiores iam pra comunicação, pra artes, dava questões relacionadas com matemática também, porque é uma coisa que eu curto. Talvez eu curtia mais do que eu curto hoje. E daí eu fui conversar com designer, com fotógrafo, com jornalista. E fui num congresso de publicidade. Eu lá, no alto dos meus 17 anos, no meio de uma faculdade, fui lá conversar com o pessoal de um congresso de publicidade. E fui fazer pergunta. E daí eu entendi, gente, acho que é publicidade. E eu queria muito ser redator publicitário. O meu lance era escrever. Então eu sempre escrevi poesia, essas coisas. Daí eu entrei na faculdade e é isso, gente. Quero ser redator publicitário. Durante toda a faculdade o foco era quero ser redator publicitário. Queria ir pra academia? Queria fazer mestrado? Não, de jeito nenhum. Mas eu sou nerd. Eu adoro estudar. Amo teoria, ainda que eu amo muita prática também. Fui pro mercado de trabalho. Cheguei no mercado de trabalho, não quero mais ser redator publicitário. Comecei como redator publicitário. Falei, não, quero trabalhar com mídias sociais. E daí tem a ver, e daí que talvez quem gosta de publicidade e redação publicitária, desculpem falar isso, gente, mas o que eu sentia no início? Que davam muitas sugestões no meu texto. E eu era muito mais apegado do que eu sou hoje. Quando eu me formei ali, eu tinha 22, 23, eu era muito mais apegado. E eu falei, não, eu vou com área técnica, porque daí ninguém vai poder falar nada. E daí eu fui pras mídias sociais, métrica, anúncio pago, e fiz MBA em marketing digital também.
E daí no mercado eu comecei a falar, gente, eu não sou muito nerd, eu não vou conseguir só ficar trabalhando, eu preciso continuar estudando. Daí eu fiz o MBA, terminei o MBA, falei, preciso de mais profundidade. Fui pro mestrado. E daí no mestrado, por que eu também fui pro mestrado? Eu era convidado para dar palestras em universidades, lá do Rio Grande do Sul, que é onde que eu fiz faculdade. Eu sou paulista, mas eu sou meio nômade também, né? Então eu já morei no Rio Grande do Sul, agora tô morando aqui em Belo Horizonte. Desculpa te interromper, quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 31. 31? 31. Só porque começou a estar muita coisa, eu falei, gente, eu achava que você tinha uns 26, 27. Ai, obrigado! Mas, gente, deu tempo dele sair de São Paulo, pro Rio Grande do Sul, trabalhar, voltar, agora tá aqui. Quando nesse pouco tempo. Se eu tirar, pra quem tá vendo, se eu tirar a barba, gente, vocês vão dar menos, assim, né? Mas geralmente as pessoas dão a idade que eu tenho hoje. Mas 31, e daí eu fiquei acho que 3 anos só no mercado, e depois eu fui pro mestrado, depois doutorado, mas eu era convidado pra falar sobre conteúdo, sobre mídias sociais, sobre métricas em faculdades, principalmente na universidade onde eu tinha me formado, que foi a Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a falar, gente, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ensinar e aprender ao mesmo tempo. E daí eu já entrei no mestrado, mirando um pouco nisso, no mestrado, e daí lá no mestrado já entendi, gente, eu quero dar aula e eu quero continuar no mercado. Então eu continuei no mestrado, no mercado, e dando aula ao mesmo tempo. Comecei a dar aula, aliás, no doutorado, então eu fiquei mercado, mestrado, juntos. Doutorado, comecei a dar aula, e daí começou a vir tudo junto. Tanto que hoje eu sou essa mistura, assim. E daí, às vezes, as pessoas perguntam, nossa, e as artes cênicas, como é que ficaram as artes cênicas na sua vida, né? Elas continuaram, a arte cênica continuou, as artes cênicas continuaram na minha vida, eu continuei fazendo cursos, mas hoje eu vejo mais como um hobby, porque eu me encontrei muito na docência. Eu amo ser professor, amo muito ser professor, a troca, pensar em coisas mais criativas. É que vocês ainda tiveram poucas aulas comigo, porque a gente teve muitos feriados, né, na quarta-feira, infelizmente. Mas é bem perceptível. Acho que até o que você falou, eu gosto de comunicar, de falar, realmente dá pra ver que é um profissional da comunicação quando você fala de troca. Porque eu acho que a sua característica como professor, eu particularmente gosto muito, que é um professor muito mais ativo de receber a troca do que aquele professor passivo que só chega, fala bolão, fala matéria, joga informação e boa. Suas aulas, elas são bem práticas, são bem, bora fazer um desafio, bora discutir sobre isso aqui, o que vocês entendem sobre, e aí você vai moldando o pensamento. Isso é muito foda. Isso é uma característica de um ótimo comunicador e realmente que dá pra ser um professor, né? Porque eu acho que todo comunicador tem que saber ouvir. Exato. E juntou isso com ser professor, e você conseguiu ser criativo pra sair do tradicional de só E eu falar. tento sair dele sempre, desse tradicional, o que não é fácil, porque às vezes o pessoal chega na sala, tá cansado, daí se a gente propõe um desafio, o pessoal tá falando, não sei se quer fazer desafio, né? É que vocês não sabem, gente, mas eu estou diante de 2 alunas maravilhosas, tá? E diante de 2 alunas que estão em uma turma maravilhosa também. Então isso é muito, muito bom também, tá? Com turmas que estão dispostas a trocar. E eu acho que a gente que é da comunicação de forma geral, da publicidade, jornalismo, do cinema, relações públicas, produção editorial, a gente tem esse lado bem interdisciplinar. Então, a gente estava conversando aqui antes e surgiu, né, outras coisas que vocês fazem para além da publicidade, para além da comunicação e do marketing. E é isso, por exemplo, eu adoro dançar. Eu super seria um dançarino se um dia eu não conseguisse fazer nada, sabe? Assim, não deu certo sendo professor, não deu certo sendo publicitário. Eu vou dançar, gente, vou dar aula de dança, sabe? Então, acho que essa questão de ser interdisciplinar, a gente conseguir beber de várias fontes, faz parte, né, da nossa rotina como pessoas da comunicação. E eu acho que também é uma característica muito forte da geração, né? Exato. Que a nossa geração tem bem essa tendência de mudar muito, de querer experimentar. E eu acho isso super válido. Eu não me imagino, por mais que eu amo o que eu faço hoje, quero me profissionalizar como marketing de growth, né, que é o que eu gosto hoje. Talvez ano que vem eu faça outra coisa. Inclusive agora eu tô entrando num negócio nada a ver, que é dar aula pra criança, porque eu quero viver a experiência. Você vai dar aula pra criança? É uma longa história, mas é um projeto que leva a tecnologia pra dentro de escola estadual. Que massa, Ana. Aí é
tipo um ensino disruptivo, sabe? Aham. Aí eu tô querendo viver essa experiência, porque eu vou sair do país em breve. Dar tchau pro Muito Brasil. chique. Espero voltar, se tudo tiver certo. O aqui no mercado Brasil. também espera. As pessoas também voltam. Exato. Essa frase é muito importante. Se tudo der certo no Brasil, né? Exatamente. Mas aí eu quis viver isso. E eu acho que isso é muito válido, sabe? Tipo assim, o meu pai falou, não, como assim? Você tem que se profissionalizar mais, se aprofundar. Só que eu acho que a vida é viver experiências e é isso. E isso molda quem a gente é, né? Vai formar um profissional muito melhor se você tiver ainda mais a gente com área de criatividade, se você tem um repertório maior, melhor ainda. Nossa, demais. Eu penso assim, eu lembro que teve uma professora minha que, a Juliana Peckham, eu tive vários professores e várias professoras que me estimularam muito, que me estimularam também indiretamente a querer a docência. E ela dava disciplina de criatividade, a Ju. E continua dando, imagino. E eu lembro que ela falava, gente, esqueçam da publicidade. Pra você ser criativo ou criativa na publicidade, vá pra outras áreas. E é isso, quanto mais a gente conseguir furar nossa bolha, por mais confortável que ela seja muitas vezes, nos cenários de dificuldades e tudo mais, furar a bolha é muito bom. E tá, por exemplo, agora eu tô fazendo uma pós em educação, em metodologias ativas de ensino. Não tem diretamente a ver com publicidade. Mas é isso, eu sou professora, então tem tudo a ver comigo, né? Então a gente vai tocando outras coisas. E tudo com criatividade é melhor. Então, eu pensando nas aulas que eu vou dar, eu tenho que pensar uma forma que seja interativo, para prender as crianças ao mesmo tempo que elas possam se desenvolver, porque eu tenho que dar resultado. E isso gera uma carga. E assim como tudo na vida, qualquer experiência, desde você, sei lá, comecei a vender bombom para pessoas da sua faculdade, que seja, você vai ganhar uma carga ali Total. que vai te ajudar a ser mais criativo, um profissional melhor, de uma Demais. forma geral. E vocês que não estão vendo, só ouvindo, o olho da Ana tá brilhando aqui, gente. De pensar assim, de ter esse entusiasmo mesmo de criatividade, né? Uma coisa que eu tento trabalhar muito nas disciplinas, que eu dou, principalmente as mais longas, é game. Vocês vão ter a batalha naval ainda comigo, eu tenho jogo de adivinhação, eu coloco um monte de game também no processo de aprendizagem, com o objetivo de aprender, das pessoas aprenderem, mas também de se divertirem, né? Que eu acho que é algo muito importante. E quando a gente trabalha em comunicação, tem esse desejo também. A gente, que normalmente tem uma dimensão muito criativa na nossa vida, a gente quer fazer com que isso perpasse todo o nosso trabalho, né? Total. E aí, seguindo sua carreira, assim, a gente tem muito da diversidade e inclusão. Não dá pra pensar, não dá pra abrir o perfil do hétero no Instagram e não ver diversidade e inclusão. E aí, por que isso? Por que dar consultoria nisso, esse assunto? Tá. Eu fui uma criança viada e eu continuo tendo essa criança viada dentro de mim. Então ela continua morando. E eu amo que ela continue morando dentro de mim. E por ter sido uma criança viada, eu sofri vários tipos de preconceitos. Na escola, familiar, em vários ambientes. E isso me fez ser uma pessoa que passou por várias dificuldades, mas aprendeu muito também a partir disso. Claro que eu tô dizendo um recorte de mim, eu sou uma pessoa altamente privilegiada em vários aspectos. Então eu sou uma pessoa branca, eu não sou uma pessoa, um corpo dissidente em questão de deficiência, então eu sou uma pessoa sem deficiência, eu sou classe média, então a gente pode pensar, eu me considero talvez hoje cis, não sei, estamos num processo de não binariedade acontecendo, vamos ver o que vai rolar. Mas eu sofri, né, por ser uma criança viada, desde a agressão. Já fui alvo de pedrada, de as pessoas acharem que... Na escola, na rua, né? Então, vários tipos de violência, tanto física quanto verbal mesmo. E eu tenho um grupo de amigas do ensino médio e da escola, não só do ensino médio, que também são de grupos minorizados. Então tem uma amiga que ela é gorda, tem uma amiga que ela é uma pessoa com deficiência, tem uma amiga que é negra, tem uma amiga que ela não segue nem um pouquinho os padrões do que se espera de uma mulher em nível de comportamento. Então ela não é assim, aquela feminilidade, exato, assim, desbocada, desastrada. E nós nos unimos nas nossas diferenças, mas porque a gente também sofria com isso. Então quando eu fui pra faculdade, chegou a hora de fazer o TCC, eu pensei, gente, não tem outra possibilidade senão estudar alguma coisa que tenha a ver com isso. Eu estudei propaganda política homofóbica.
Isso Nossa, mexeu que é. muito, e que hoje a gente pode pensar em várias questões que continuam acontecendo, né? Então eu comecei a estudar lá em 2011 que eu fiz meu TCC. E 2011, 2012. Há 10 anos e muita coisa piorou. E daí no meu mestrado, eu também fui estudar isso. Então eu estudei homofobias entre homens gays, bissexuais. No doutorado continuei estudando isso. E aí a gente tem agora um mercado que está começando a prestar atenção nisso, felizmente. Porque hoje entenderam que diversidade e inclusão não é caridade para os negócios. É negócio. Tem várias pesquisas que apontam que diversidade e inclusão traz o quê? Trabalhar com diversidade e inclusão traz diretamente mais lucro, mais produtividade, mais engajamento das equipes. E aí os negócios que antes eram muito bitolados de não, por que a gente vai fazer isso? Uma coisa social, a gente quer dinheiro, estão começando a olhar para isso. Não da melhor maneira possível, né? Mas eu acredito que tem várias pessoas e vários negócios que estão bem focados também na parte social. Eu falei, gente, meu momento. O pessoal estudando diversidade, o mercado está demandando diversidade e inclusão. Eu sempre estudei em alguma medida diversidade e inclusão. Então bora. E daí surgiu a oportunidade de dar aula em pós sobre isso, de prestar consultoria sobre isso. Então já dei educação corporativa voltada para diversidade e inclusão para MRV, para Mercado Livre, para Edenred, para empresas para CIDs, para empresas que não são pequenas. E então é muito interessante de ver hoje como que toda a minha formação no mestrado, no doutorado, TCC, a minha vivência pessoal, que lá a gente falou, a gente não é só a nossa profissão, a gente não é só o nosso ofício, a gente é muito mais que isso. E como que isso agora abre uma possibilidade de atuação profissional e mais que isso, de eu desenvolver uma coisa que eu gosto. Então eu gosto de falar de marketing, eu gosto de falar de branding, gosto. Mas eu sou obcecado por falar sobre diversidade e inclusão. E de fato impactar, né? Porque isso não gera só pra você. Total. Ainda mais esse assunto, assim, é necessário, totalmente necessário, em qualquer âmbito. No ambiente educacional, no ambiente mercadológico, nas empresas. Então, assim, esses dias eu passei um desafio para uma turma. Eu costumo falar desafio, não gosto de falar muito de exercício, mas eu passei um desafio. E era uma questão super polêmica sobre o caso de transfobia. E uma pessoa respondeu assim, porque eu também passo questionário. Acho que vocês nunca responderam um questionário meu, acho que vocês foram a turma que eu passo porque a gente tem pouco encontro. Fizemos sim. Vocês fizeram um questionário já, exato, lá no início, né? Exato. Mas eu passei um questionário depois de dar um desafio. E uma pessoa comentou assim, é um caso bem polêmico você trazer transfobia pra gente falar isso em comunicação, né? Eu falei, então, mas hoje qualquer empresa que você vai ter alguma questão de assédio, de machismo, de racismo. E não deveria ser só, desculpa te interromper. Então, por favor. Mas não deveria ser só comunicação, não. Não, deveria ser geral. Tem que ser geral, desde a escola até, porque pra gente destruir os preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade, isso tem que ser feito de uma forma geral. Se só a gente, comunicador, estiver falando bolão pras pessoas sobre como é importante ser inclusivo e, enfim, e combater o preconceito, não vai resolver nada. Não. Precisa ser. Então, assim, é um negócio que precisa ser debatido. Não existe Demais. isso de que não vamos discutir sobre. Enfim. Demais. E aí, quando a gente pega os retratos das agências de publicidade, que as equipes de criação são formadas muito por homens brancos, cis, heterossexuais, e a gente vê várias campanhas aí circulando que, né, isso não é uma crítica a todos os homens cis, heterossexuais, brancos que existem, tá? Eu entendo que existe muitas formas da gente ser pessoas aliadas de diferentes causas a que a gente não pertence especificamente, não vivencia. Mas a gente sabe que isso, por que não ter uma equipe diversa? Por que a gente não consegue ver hoje uma publicidade diversa? Por que a gente não consegue ver ações de marketing que tem vários problemas? E a gente pode citar vários casos esse ano de várias marcas que tiveram tretas envolvendo algum problema relacionado com falta de pensamento de diversidade e inclusão. E é isso, gente, né? E aí eu consigo linkar isso com um objetivo de vida e levar isso para a profissão também. Claro que eu podia fazer isso se eu fosse pedagogo, poderia fazer isso se eu fosse psicólogo, mas como docente, como profissional da área da publicidade, da comunicação, do marketing, que bom que a gente está tendo abertura agora para falar sobre isso. Então tem uma questão pessoal e também tem um desejo de mudança ali
do mercado de forma geral. Ô, Héctor, eu nem sei se isso vai ser uma pergunta ou, tipo, quero ouvir sua opinião sobre, acho que mais para agregar nas pessoas que estão ouvindo e para mim também. Claro. O que você acha quando a marca ela tem uma publicidade extremamente diversificada? Então, ali são propagandas com mulheres com corpos diferentes, mulheres pretas, homens gays e por aí vai. A propaganda deles é totalmente diversa, super pró diversidade. Só que aí quando você olha a liderança da empresa, quando você olha o time da empresa, são só homens brancos, héteros e por aí vai. Um exemplo disso, pode falar a marca aqui? Ué, pode. Vai aqui, né? Mais fala que é mal. Não, mas é porque falar mal eu não sei, né? Ah, tá. Enfim. Depois pode falar o setor, de repente. Não, a gente manda o processo lá pra sua casa. Né? Tem uma marca aí que fala de mulher para mulher. Vocês têm uma frase que ela é bem dessa vibe. E aí vazou que o de mulher para mulher não tem mulher. É só homem. Não tem nenhuma mulher em quase nenhum setor. Só vendedoras. Então assim, e aí? Eu acho que isso é extremamente complicado. E assim, hoje a gente consegue ver que as marcas, que elas só conseguem desenvolver a diversidade, porque ele não tem inclusão, né? Se a gente usar aquela frase clássica, né? Bem bordão, que é: diversidade é convidar pra festa, inclusão é chamar pra dançar. Então assim, trabalhar com diversidade, nesse caso na publicidade, não significa que as pessoas estão sendo incluídas, né? Não tá tendo inclusão ali. O que eu sinto? Hoje a gente está num momento em que os consumidores e as consumidoras são cada vez mais num processo de vigilância, de olhar para se as marcas estão cumprindo em formas de ação o que elas propõem no discurso. Então não adianta lá você ter uma publicidade toda good vibes, toda diversidade e inclusão, mas na prática isso não acontecer. E aí, isso é extremamente chato, extremamente complicado, e que eu vejo que está com os dias contados. Porque o público vai lá e vai falar: amor, tá vendo meu dinheiro aqui? O meu... Exato, eu não vou dar mais pra você. Ou as pessoas, os talentos que estão dentro da empresa, é assim? Eu vou pra concorrência, que tem isso. Acionistas de grandes marcas vão falar: e aí, o que você tá fazendo de proposição de diversidade e inclusão? Porque isso já não é apenas uma questão subjetiva. Isso é valor para as marcas no mercado, né? E quando a gente fala diretamente sobre bolsa de valor também. E é isso. Eu acredito que a gente está passando por um momento de transição, em que as marcas elas querem muitas vezes começar da porta para fora. E todas as vezes que uma marca conversa comigo, alguém que está gerenciando uma marca fala: eu queria fazer uma publicidade, não sei o que, eu pergunto: o que acontece dentro da sua empresa? Como é que é da porta para dentro? Porque legal, você está trabalhando com uma pessoa, vamos pensar, a gente está trabalhando com uma pessoa trans ali numa campanha. As pessoas que trabalham dentro da empresa são trans? Existe alguma pessoa trans? Ou se você fosse contratar uma pessoa trans para trabalhar na sua empresa, as pessoas saberiam usar o nome dela, o nome social? Ela seria respeitada no uso dos pronomes? Como é que seria a questão do banheiro? Ela poderia usar, e claro, ela tem que usar o banheiro com que ela se identifica, mas as pessoas estão preparadas para lidar com essas questões? Ou não? E daí eu penso, gente, a publicidade, ela é uma partezinha do que a marca representa. Mas a parte interna, de comunicação interna, de marketing interno, de gestão de pessoas, tem que dar conta disso também. E aí as marcas, você acabou de citar um caso, né? Uma marca que tem feito um trabalho interessante a respeito disso é a MRV. A gente tem a Magazine Luiza. A MRV tem a Clarinha lá, que ela foi minha ex-aluna em comunicação, diversidade e inclusão, na especialização, brilhante, tem feito um trabalho muito interessante com vários grupos minorizados, e uma que eu gosto muito também é a Magazine Luiza. Então ela falou assim: gente, vamos analisar aqui as pessoas que trabalham na nossa empresa em nível racial. E daí perceberam que tinha a maioria de pessoas negras, mas elas não estavam no cargo de liderança. A minoria, e acho que era menos de 20% das lideranças eram negras. Abriu um processo de trainee focado para as pessoas negras.
Daí aquele burburinho todo, racismo reverso, que é, né? Até parece que é racismo reverso. Mas várias dessas discussões. Gente, ela foi muito atacada no mercado. Por outro lado, ela teve uma imagem muito fortalecida. Em nível de acionistas, em nível de consumo também. Então tem umas marcas que estão mais atentas a isso e conseguindo desenvolver uma postura que não é só discursiva, mas que é uma ação também. E até, né, a gente vive hoje um momento que as marcas até mostram uma certa vulnerabilidade. De falar, a gente errou, a gente vai arrumar isso. Mas ainda tem muitas que isso não consegue. Mas as cobranças vão existir, né? Mas aí tem as marcas também que, por outro lado, por exemplo, não pode citar, né? Mas uma marca de sapatos juntou a Jade Picon pra fazer uma coleção de. Como que era? De etnias, né? Africanidades, eu acho. Isso. Aí eu escutei por um lado que era o marketing, no sentido de tipo assim, isso vai ser um absurdo e vai todo mundo falar. O que você acha de, tipo assim, a marca ganha alguma coisa fazendo isso? É positivo, é negativo? Porque eu fico pensando assim, não é possível que ninguém dentro da marca pensou que isso estava totalmente errado. Eu não acho faz que sentido isso nenhum. aí é uma estratégia de visibilidade igual a Pois Lacoste. mas vai ficar todo mundo O falando. negócio, falei. Mas vai ficar todo mundo falando da marca, mas assim, você ganha gente que vai ir lá e comprar essa coleção por causa disso, você vai ganhar mais hater porque você fez uma coisa absurda. Como é que você enxerga isso do marketing usando às vezes essas causas de diversidade, de inclusão, às vezes para até ganhar, assim, nesse sentido de não ganhar respeito e ganhar de fato valores, mas ganhar o financeiro ali. Tem uma pensadora contemporânea muito interessante, ela se chama Melody. Ela fala, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, sabe? Eu até citei ela no podcast essa semana. Olha, gente, citando Melody, socorro. E eu acho que muitas marcas têm esse pensamento. E eu acho que isso é muito complicado. Porque uma marca, ela não é só sustentada pelo valor de vendas dela. Ela é sustentada por uma rede muito complexa de sociedade civil, de públicos que não consomem com ela, mas que podem deixar de consumir ou passar a consumir no futuro. E as marcas, elas ficam com uma imagem corroída por muito tempo. Então, talvez, primeira questão, né? Eu acho uma péssima, se for uma estratégia de marketing, eu acho uma péssima estratégia de marketing. Porque você está buscando uma visibilidade mais... A visibilidade que talvez não vá trazer venda, mas mais que isso. O que isso vai impactar na sociedade civil? Hoje, a gente fala muito sobre persona na publicidade, tá todo mundo cansado de ouvir sobre isso, que é quando você vai pensar lá o seu público, a personificação do seu público ideal. Mas muitas pessoas esquecem que, muitas vezes, o seu público principal, ou um dos seus públicos principais, não é formado só pelos consumidores. A sociedade civil é um público consumidor. É um público de interesse da marca. E aquela frase, ai, nossa, é muito antiético, mas é uma boa estratégia de marketing? Não. Se é uma estratégia que é antiética, não é uma boa estratégia de marketing. Vamos começar por aí. Acho que a gente tem que parar de usar o marketing como sinônimo de aquela sacada genial, porque pra já dar visibilidade. Meu fiofó. Não é assim, tá? Acho que essa é uma questão interessante da gente levantar. E outra, as marcas, elas estão sendo diretamente cobradas de darem um retorno para a sociedade. Por que a gente tem visto marcas da moda investindo em sustentabilidade? Por que a gente tem visto o aumento do comércio local e do microempreendedorismo local? Por que a gente tem visto pessoas, a geração Z, que é a geração de vocês, tá totalmente, em boa parte, né? Muita gente está focada em comprar de marcas cujo propósito se alinha ao de vocês. Buscar propósito, né? Buscar propósito. Nem buscava, era só produto. Solução. Exato. Então, hoje as marcas, elas não vendem só produtos e serviços, elas vendem muito mais que isso. Elas vendem estilo de vida, elas vendem causas sociais, causas ambientais, elas vendem valores.
E aí essa lógica de fazer... Pode ser que esse caso que a Malu tá falando, dessa campanha, dessa marca de calçados... Pode falar o nome, já falaram, a produção falou aqui no meu ponto. Que é tranquilo. Então a gente tá falando da Arezzo, né? Quando a gente vê a Arezzo contratando a Jade Picon para falar sobre uma coleção que tem inspiração na África, eu acredito que pode ter gente que nem pensou a respeito. Eu realmente acredito que pode ter acontecido isso, porque muitas vezes a publicidade é feita por publicitários para publicitários, esquecendo que você tem que conversar com o público e esquece de entender. Às vezes parece tipo assim, vou pegar a pessoa que mais tá bombando, vou pegar... É isso que eu ia falar, vamos pegar a Jade Picon que tá aí na boca do povo e fazer calhou da coleção ser etnia africana e vamos colocar ela pra vender. Mas tipo, Exato. não é possível que você pensou dessa forma. Eu acho bizarro. Bizarramente, eu acho que tem gente que pensa assim também. Eu também acho que tem gente que não vai ter uma análise social disso. E por outro lado, se for uma estratégia de marketing, gente, não é só vender, é o seu valor no mercado, é o que você quer construir pro seu futuro. E aí essa marca, ela tem alguns valores que ela se define. Isso é uma incoerência. Porque se ela traz isso na campanha, mas os valores de marca, ela fala outra coisa, as pessoas começam a falar assim, pô... É porque às vezes é muito bonito, né? Você ter ali na sua página institucional seus valores e tá lá diversidade, inclusão e... enfim, tudo de lindo. Muito fácil falar, né? Mas na prática é outra coisa. Então eu acho muito complicado. E eu acho que falta uma virada na publicidade, que talvez outras áreas já tenham começado a ter, na administração também. Tô demorando pra falar que tô mastigando pão de queijo, tá, gente? Inclusive, continua aí, gente. Tem que lembrar todo o podcast. Marca, padaria, Dona Cleusa, qualquer... iFood. Patrocina a nosso gente. podcast. Só o pão de queijo. Patrocina nós. Patrocina, Patrocina gente, nós. patrocina. Esse aqui tá ótimo. Nossa, essa eu ia falar assim, porque eu queria saber qual que é essa marca, mas essa marca só vai ser divulgada se vocês patrocinarem, tá? Porque tá muito bom. Mas eu não vou falar o nome Perderam disso. Amor, cliente. padaria da Imores. Acabou de perder um cliente aqui, porque a gente não ia falar a marca, mas a Manu falou. Não, não falei a marca não, é a padaria que tá na rua Aimorés. Ah, tá. Eu achei que era o nome. Viajei. E agora a gente vai lançar um caça ao tesouro pra vocês descobrirem qual que é. Marca aqui embaixo quando vocês Então, eu acredito que a publicidade, a administração de forma geral, tem muito que aprender ainda de entender que você não faz produtos, marcas, pra quem você considera ideal só na sua cabeça, sem você escutar as pessoas, sem entender o mercado. Gente, o que uma marca quer treta? Por que a gente quer treta? Uma marca do tamanho dessa querer uma treta? Quando um humorista ou uma humorista faz isso, eu acho que é super sacada mesmo daquela ideia, eu quero ser falado. A Melody é inclusive um ótimo exemplo pra isso, né? Ela adora se envolver em treta. Mas uma marca corporativa envolve muitos riscos pra imagem dela. E daí o pessoal de relações públicas, Não, tá e é sacando uma marca isso há que nem muito tempo. precisa também desse burburinho, nem precisa dessa falação, porque... Eu tenho uma pergunta / teoria. Uhum. A gente tem vivido uma situação, assim, que você falou da geração Z ser mais engajada, isso me dá uma esperança muito grande na humanidade. Porque a gente vive num capitalismo tóxico hoje em dia, que tudo é dinheiro, só que eu tenho sentido que tem algumas marcas que têm focado mais em aquilo que o Luiz sempre fala. Tipo, seu objetivo não tem que ser só dinheiro, e sim o impacto que você quer causar na sociedade. Isso é branding, né? Ele sempre fala isso com a gente. E eu acho isso muito foda, e eu queria que isso fosse o pensamento de todas as marcas. Infelizmente não é. Isso me dá uma esperança de, caraca, as pessoas estão caminhando, talvez, para uma evolução. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto que, eu não sei se por uma polarização que mundial, não só no Brasil, as pessoas têm tido aversão a tudo que é diverso, a tudo que lembra alguma coisa que é contra ela, sabe? Sim. Então, tipo, às vezes eu sinto que as marcas, elas fazem isso pra poder atrair aquele público que quer manter os seus preconceitos enraizados. Também acho. Então, e eu acho que esse público tá aumentando. Eu também acho. Eu sinto que faz sentido hoje, financeiramente falando, pra uma marca se posicionar de forma Contra tudo isso. contra a diversidade, de uma forma geral.
E acho que duas questões. A primeira é que você falou da geração Z tá mais consciente. Daí isso aparece em várias pesquisas. Mas, de modo muito prático, eu fico pensando, gente, Shein tá bombando. A Shein não é uma marca nada responsável. Não, eu fiz minha primeira compra na Shein e aí saiu aquele que eu com certeza já desconfiava, né? Mas aquele negócio de trabalho análogo à escravidão. Aí Sim. eu já falei, gente, eu não vou me viciar, eu só vou esperar chegar, encomenda lá em casa e vou apagar o aplicativo, porque assim, O realmente. foda, isso é o capitalismo tóxico, que não dá. É Então, que igual você falou de ser inclusivo, você tá tendo uma marca, é muito difícil financeiramente falando. A Shein é uma das poucas marcas que vai do PPPPP ao GGGG e que é acessível. Então assim, é muito complexo, é muito difícil. Eu entendo que daí no papel de consumo da gente que tá consumindo num lugar mais de privilégio é tranquilo, mas quando a gente pensa, e as outras pessoas que estão do outro lado, e o meio ambiente, e os designers e as designers que são copiadas na caruda, né, estilistas. Então eu fico pensando assim, é uma marca que eu não vejo como diversa e nem inclusiva. Porque pra mim, pra ser diversa e inclusiva, você tem que trabalhar com vários objetivos que dão conta disso tudo. E tem algumas pessoas que consomem na Shein que já falaram pra mim, tá, mas é o que eu posso pagar. E aí? Eu falo assim, mas que roupa você quer vestir? Porque você consegue se vestir com menos diversidade de roupa, até pensando que as roupas da Shein, elas têm uma durabilidade baixa. Então é isso, ou seja, vai ter que comprar uma nova logo. Então tem todo um ciclo super complicado. E outra questão que eu acho que você está trazendo, né, Ana, é da questão da polarização. Durante muito tempo, até os anos de 2010, a gente estava vivendo um mundo muito seguro para várias pessoas. Para as pessoas que são privilegiadas, de modo muito excessivo. Porque estava tudo orientado para elas. Hoje, o que essas pessoas pensam? Estamos perdendo privilégios. Estamos perdendo a nossa hegemonia. Porque outras pessoas têm voz. Então eu não quero aquela famosa frase, né, de que a gente sabe de quem. Ah, nossa, agora até a filha ou o filho do meu jardineiro ou da empregada, daí eu tô usando entre aspas, tá? Consegue hoje viajar de avião. Ou consegue ir pra Disney. Que saco. E aí quando... O aeroporto virou rodoviária. Exato. Essas frases assim, que são bem classistas. E a impressão que eu tenho é que várias marcas se aproveitam desse sentimento de insegurança e de perda de privilégio que as pessoas sentem que estão passando. E aí a gente sabe quem é esse público. E várias marcas estão surfando diretamente nisso. Então tem várias marcas que se posicionam de falar, viu, a gente não quer um mundo diverso e inclusivo. Isso não faz parte da nossa identidade. Tirar uma foto igual aquela que vazou daquela empresa de investimento, agora só porque eu esqueci o nome mesmo, XP. Uhum. Que é só homem branco, a foto assim, vocês já viram? Ficou famosa na internet? Sim. Que é só um tanto de homem. Isso parece que agora não é mais crítico. Tipo, virou propaganda pra algumas pessoas. Virou um anúncio legal. Eu não posso falar disso porque eu dou aula lá. Explore. Limão. Mas é que mudou. Antes eu dava aula numa instituição e a XP comprou ela. Então é bem recente. Mas eu acho complicado, sim, de existir uma equipe que só tem pessoas brancas. Eu acho complicado. E eu acho que a gente precisa ter mais diversidade. E aí, Não, mas é no ponto de que isso virou uma propaganda. Exato. Daquilo que você tá falando da polarização. Exato. Das pessoas falarem assim, é no que eu acredito. Então a gente tem várias marcas. Tem aí uma marca que vende muitas coisas, que usa vários símbolos dos Estados Unidos, um específico, né? Da Estátua da Liberdade que a gente vê. Uma marca que toda loja tem a Estátua da Liberdade na frente. Sei. Tá? Não, essa é brava de falar. Saúde. Obrigado. Não gripei aqui, gente. É uma marca que ela nitidamente se posiciona contra uma visão mais progressista de mundo.
Então se posiciona com uma visão mais conservadora e tem gente que consome lá por conta disso. Essas marcas, elas vão continuar sobrevivendo? Sim, porque existem pessoas que vão continuar consumindo dela, porque tem gente que acredita nisso. Qual que é a diferença que eu acredito? Porque se a gente for falar assim, pô, então tá, então a gente vai continuar a polarização. Qual que é a diferença? Que hoje os LGBTs as LGBT não vão voltar para armário, as mulheres não vão voltar para cozinha, as pessoas negras não vão voltar para senzala, tem todas essas coisas que a gente tem ouvido. A gente não vai mais ficar calado, a gente vai expressar. E se a gente vê alguma coisa que a gente discorda, a gente vai brigar. E isso que gera desconforto, porque até então a gente se calava, de certo modo. E agora a gente tá entendendo que a gente não tá só, que a gente tá em grupo, que a gente pode fazer isso. E a publicidade, se você é uma publicidade, se você é uma empresa, uma marca que quer desenvolver atividades de diversidade e inclusão, você vai lidar com isso. Com gente que você vai desagradar e gente que você vai agradar. Por outro lado, se você for lidar com se quiser se posicionar como uma marca que não está preocupada com isso, você vai também diretamente sofrer algumas retaliações e ter que lidar com crises. Então acho que, independentemente para que lado você estiver, e às vezes esses lados se cruzam, eles são menos divididos, né, do que a gente pressupõe. A treta tá pronta, gente. A treta continua. Só um pouco desse assunto, você acha que é necessário todas as empresas ter essa visão de inclusão? Tipo assim? Todas as empresas, é uma questão que eu acho que é bem interessante. Todas as empresas precisam se posicionar a respeito disso? Eu acredito que não. Mas não se posicionar já é um posicionamento. Então você não precisa se posicionar. Porque daí, quando você não se posicionando, as pessoas já sabem o que esperar de você. A questão eu acho que é o que se posicionar traz de retorno para você em nível humano, em nível de employer brand, que a gente fala, das pessoas, da marca que é empregadora, como você consegue atrair talentos, reter esses talentos. Então a gente está falando sobre gestão, a gente está falando sobre gestão de pessoas, a gente está falando sobre employer branding. Como que isso traz benefício para a sua produtividade? E daí a gente está falando sobre business, sobre negócio mesmo. Tem outra questão dos acionistas, tem a questão do público consumidor. Então eu vejo muito mais vantagens, e as pesquisas apontam muito mais vantagens de se posicionar diante disso e de provocar uma mudança do que não se posicionar. Não se posicionar implica no quê? Eu acho que assim, ninguém é obrigado a fazer nada, nenhuma empresa é obrigada a se posicionar. Eu acho que daí não se posicionar, você tem que saber lidar, você tem que saber que você vai lidar com algumas questões, do tipo, talvez você não consiga reter talentos, talvez os talentos vão para a concorrência, talvez você não consiga ter um público maior do que você gostaria de ter, talvez você não consiga alguns investimentos de acionistas, porque isso está virando um pré-requisito para as marcas. Então antes as marcas, quando elas iam procurar, quando ia existir a relação entre acionistas e marcas, isso era uma questão bem menor. Hoje acionistas estão demandando isso diretamente das marcas. Então, acho que é bem simples a minha resposta, de modo direto. Não precisa se posicionar. Mas não se posicionar implica você ter que assumir alguns riscos. E você deixar de contribuir também, de alguma forma, para uma sociedade melhor. Exato. Eu estou falando mais de questões de negócio, porque normalmente são as questões que convencem mais. Então, assim, se não for pelo social, então que você vá pela dor no bolso. E claro que toda vez que eu vou tentar convencer alguém, eu falo primeiro sobre as questões sociais. E, tipo, as empresas, as marcas, elas estão inseridas na sociedade, elas não estão apartadas. As marcas durante muito tempo exploraram e continuam explorando o meio ambiente, as pessoas. A única questão é que hoje as pessoas falam, não quero mais. Então você tem que lidar com isso de alguma forma. E daí, se não for pelo lado social, você vai falar sobre dinheiro mesmo. E daí são inúmeras pesquisas que eu amo citar, que eu falo, gente, dentro da McKinsey, várias pesquisas assim que abordam o lucro, a receita, o engajamento que você consegue ter se você investir internamente e externamente em diversidade e inclusão. E aí, quando a gente fala do marketing em si, vamos falar, talvez, pensando no marketing digital mesmo, existe um limite, tanto para aquela marca que às vezes se posiciona ou não se posiciona, de falar sobre isso, enfim, porque algumas marcas também a gente vê, né, só muda a bandeirinha no setembro amarelo e é isso aí, nunca mais falou nada sobre saúde mental, por exemplo.
Então, existe até que ponto, assim, é estratégia de marketing, enfim, elas devem falar sobre isso ou não falar sobre isso? Não. Fala de saúde mental no Instagram e 90% da empresa está em burnout. Exato, exatamente, né? Eu acredito que a gente tende a fazer uma divisão, inclusive eu, bem categórica, do que é estratégia e do que é mais autêntico, do que é mais real de que as marcas fazem. E eu acredito que as duas coisas podem andar juntas. Quando a gente está falando sobre marcas do setor privado, óbvio que vai ter uma preocupação com o lucro. Óbvio que vai existir um desejo de crescer financeiramente. Mas eu acredito que isso não precisa estar totalmente desligado, que isso não está apartado da questão da diversidade e inclusão. Hoje, eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar no marketing em união com o branding. Porque de nada adianta mais você só falar da porta para fora e fazer um ótimo trabalho da porta para fora, porque hoje as pessoas vão ver se os seus valores estão sendo cumpridos ou não, de forma prática. Então, eu acredito que o limite para uma marca trabalhar isso no marketing dela é o quanto ela consegue trabalhar isso no branding dela. É o quanto ela consegue trabalhar isso em nível interno. É o quanto ela tem evidente na prática a missão, a visão, valores, o propósito. Como que isso está alinhado para além do que vai estar circulando no digital. Para além do que vai estar nas mídias sociais, no blog, enfim, no trabalho com marketing de influência. Então, para mim, o limite você sabe por que você está fazendo isso? Isso tem a ver com o seu propósito? Isso tem a ver com o seu valor? E não estou sendo poliana de pensar que não existe uma preocupação financeira. Eu sei que existe. E todo mundo sabe que existe. Uhum. O que não significa que também não pode existir outro tipo de objetivo. Tu acredita? Às vezes precisa de dinheiro para crescer. Exatamente. Então essa percepção, o limite o quanto você consegue fazer com que o seu discurso seja prática, o quanto você já coloca o seu discurso em prática. Falando agora também do marketing digital como um todo. Uhum. Existe hoje uma empresa não ter um marketing digital? Existe. A gente tem que pegar uma máquina do tempo e viajar lá para mais ou menos 1980, 1960, daí existe. Não, brincadeira. E eu acredito que tem cada marca tem o seu contexto. Então a gente tem algumas marcas que elas vão diretamente estar relacionadas a contextos que não são tão digitais. A gente tende a pensar que muitas pessoas são como a gente, que a maioria das pessoas são como a gente, com acesso a celular, com banda larga ok. E a realidade é que existem várias marcas que elas vão atender pessoas que vivem em regiões que não tem isso. E talvez elas não tem nem por que elas desenvolverem alguma estratégia de marketing digital. Então, se de repente a gente está numa cidade, no interiorzinho de um estado com pouca população, e as pessoas vivem a história, a mídia principal da cidade é o carro de som, só tem o carro de som, ou é a rádio peão e a fofoca. Claro que eu acho que a gente está cada vez mais se digitalizando. Bacurau tem uma ótima cena, né, que mostra assim as pessoas usando o digital, o celular, para avisar quando está tendo invasão. Então, existem ainda contextos em que o digital não chegou com tanta força, mas ele vai chegar. Então, eu acredito que se hoje existe uma marca que não investe em marketing digital, ela deveria começar a pensar em investir nisso, analisando o seu mercado, analisando o seu público. Mas, de modo amplo, gente, não tem mais quase nenhuma marca que consegue viver sem trabalhar com alguma estratégia de marketing digital e sem viver de forma sustentável. Então a gente tem, quando a gente pensa assim, as pessoas não querem mais usar o telefone, as pessoas não querem mais ligar para as marcas. Usa o WhatsApp. As pessoas hoje, você pode não estar presente em nenhuma mídia digital, mas você pode ter certeza que alguém está falando de você em algum lugar. Principalmente nas plataformas de recomendação. No Google Avaliação, no TripAdvisor, no Reclame Aqui, alguém vai estar falando de você. Se existe alguém falando de você no digital, corre pro digital. E daí pensa de forma geral. E daí, o que eu percebo muito, como profissional de marketing digital, é que tem às vezes uma sede de eu preciso estar presente em todos os lugares possíveis.
eu preciso ocupar tudo, eu preciso estar em todas as mídias, eu preciso produzir conteúdo. E eu sempre costumo falar assim, calma, analisa primeiro o que você dá conta em nível de investimento. Não adianta você estar presente no TikTok, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e você replicar o mesmo conteúdo em todas. Não, faz uma boa presença digital em uma mídia que seja. A que é mais interessante para o seu público, para você. Tem muitas empresas que só estão presentes no WhatsApp e conseguem fazer um trabalho muito legal. Tem muitas empresas que estão no iFood apenas e conseguem fazer um trabalho muito legal. Então existem diferentes modos de você trabalhar com o digital e desenvolver marketing digital. Eu adoro aquelas empresas que elas falam, que elas contam a história delas no iFood. Elas colocam ali que vale 1 centavo, você consegue abrir para ver a história. E fala que é uma empresa pequena, que só tem iFood, mas você vê um cuidado, uma preocupação com o público. Eu acho que o marketing digital ele é muito mais do que pensar nas estratégias de mídia digital, de mídias digitais. Mas é uma lógica de pensar em diálogo, em escuta, em atrás de informações do seu público, do seu mercado, da sua concorrência, para ver como é que você vai se diferenciar. Você falou carro de som, deu uma nostalgia. Carro de som me pega, viu? Deixa aí a dica pras O marcas. sacolão lá do lado da casa da minha avó tá todo dia vendendo ovo. E Não. é só o sacolão. Vender verdura no carro, nossa, me pega demais. Ô gente, mas é uma coisa que em BH tem muito. Tem vários bairros que tem o carro do ovo, o carro da pamonha, o carro da limpeza, o carro da verdura, o carro Eu do não pão. sei Agora, o bairro aonde vende vassoura, a não ser no carro da vassoura. Se vende em outro lugar, eu nunca vi. outro marketing muito bom é do amolador. Já teve um amolador no seu bairro? Amolador de de alicate. faca, tesoura, alicate de Gente, unha. olha isso, não, nunca tive meu Nossa, bairro. me faz inteira. Você tá lá 4 horas da tarde e grita um amolador lá na rua. Amolador, amala faca, tesoura e alicate. de unha. Gente, olha isso. Pô, genial. Genial. Tô sempre ensinando a molar o alicate. Não, e tem gente que fala que assim, nossa, que zoeira. Isso é uma estratégia de outbound marketing, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, que nada a ver, como que isso... Ué, gente, uma coisa é você vender, sei lá, vamos supor, você vender um curso preparatório para o vestibular no carro de som. Que inclusive já aconteceu com uma cliente que eu tive. Que isso? Não era curso preparatório para concurso público. E ela queria colocar carro de som. Eu falei, não, peraí, amiga, você não tá vendendo ovo, né? Ainda bem que não era atendimento dessa conta. Então eu não falei isso. Compre 3, leve 2. Exatamente, né? Não, você tá de boa assistindo a TV, curso preparatório, passando na sua rua. Pera, foi lá. Exato. Eu vou ter que comprar. Exato. Mas assim, tem outras coisas, tipo o caldo do ovo, funciona. Eu lembro que eu tava uma época morando aqui num bairro, no Airbnb até encontrar um apartamento, então era um bairro que eu não conhecia muito. E parecia um cara andando de moto cheio de pão, assim, na cesta. E ele começou a tocar a buzina, assim, tipo, olha o carro do pão passando, né? Gente, eu pensei assim, cara, não vai vender nada. Eu fui descer na rua, 3 pessoas saíram de 3 lugares diferentes, porque ouviram o barulho e foram comprar pão dele. Falei, nossa, o publicitário errou feio aqui, viu? Ele tá sabendo se comunicar com o Mas público acho que é um dele. trem que vai rolar muito na nossa geração, quando a gente estiver mais velho. Carro do outro? Não, o carro do ovo vai ser a tendência daqui a uns anos. É bem legal. Nunca mais vou conseguir gravar um podcast que vai só passando o carro. Não, mas eu acho que a nossa geração ela tem a tendência de ir pro slow, sabe? De ir Sim. pro passado. Igual a galera voltou com a câmera analógica. Puta, tem que dar trabalho. Você tem um celular que a câmera já tá ali, bem, já tirou. Não, vamos tirar a foto. Aí tem o risco de queimar o filme. Aí você vai lá não sei da onde, que é só no centro que tem, que você vai achar um lugar que revela. E por aí vai. E também eu tenho sentido um apego maior com os livros, com o papel. Então eu acho que tem esse retrô. Nada a ver, né? Fugir do assunto, mas. Não, mas total. Mas aí o carro do ovo entra nisso aí. Mas ó, o que você tá Voltar falando... essas mídias antigas é porque eu ia achar o máximo comprar alguma coisa num carro de som passando. Tipo, só pra lembrar e. Enfim, que legal, a pessoa tá indo na porta da sua casa de vender o trem. Já te entrega, não é a internet que eu vou ficar lá 3 dias esperando, 4, Sim. uma semana. Já tá ali, só comprar já dentro da minha casa, no conforto. E o marketing de nostalgia tá funcionando muito hoje porque a gente tá diante de muitas incertezas do futuro, a gente tem medo do futuro. E a gente acaba se apegando às coisas do passado, trazendo uma certa segurança.
E além disso, a gente tá muito sedenta por experiência. E aí a gente quer viver experiências, não é simplesmente comprar uma coisa pra ter a coisa, é você passar pelo processo. Então várias coisas retrôs voltam por conta disso, você querer viver uma experiência. Tori, a gente podia ficar conversando aqui, ó, até 4 horas da manhã. Ia ser maravilhoso. Mas pra gente começar a encerrar, eu queria... A gente costuma ter esse quadro aqui no final, que é o insight que você quer deixar aí pros nossos ouvintes. Qual o insight que você, de fato, quer que as pessoas tenham? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, brincadeira. Não é esse, gente, não é esse mesmo, tá? É uma visão muito utópica, assim, do mundo. Eu sei que nem sempre ela é prática, nem sempre ela pode ser praticada, mas é muito parecido com a frase que você falou, né, mano, pra mim que representa, que é vamos juntos, sempre. E muita gente me considera bem bocó por falar essa frase, fala assim, ai, que ingenuidade, né? Mas eu acredito que a gente tá sempre sendo interpelada a olhar só pra gente e esquecer o resto. Então, se a gente puder também trazer um pouco de nostalgia, de pensar que, de olhar para as pessoas, de ouvir as pessoas, mesmo no momento de polarização, e eu não tô dizendo que a gente tem que ouvir todas as pessoas, não me entendam mal, porque acho que algumas pessoas que são odiosas a gente não tem que ouvir. Mas a gente aprender a lidar com as diferenças. E eu acho que quando a gente tá fazendo publicidade, quando a gente tá trabalhando com marketing, quando a gente tá trabalhando com brand, quando a gente tá trabalhando com vendas, quando a gente tá trabalhando basicamente em todas as profissões, independentemente se a gente está lidando diretamente com pessoas ou não, a gente tem que lidar com gente. Então, de você não ficar só na sua própria bolha e conseguir estabelecer olhares empáticos de apoio à diferença, em diferentes graus. Eu acho que, principalmente para o pessoal da publicidade, da comunicação, de vendas, esse olhar para outra pessoa é essencial. E me parece que cada vez a gente pensa no próprio umbigo, como se isso fosse garantir o nosso salário lá no final do mês, o nosso dinheiro e tudo mais. E tá, beleza, garante, mas E aí? e aí, né? Quer dizer, às vezes não. E às vezes não, né? Às vezes não. Sabe aquela outra frase muito assim, muito clichê que é: sozinho nós vamos mais longe. Não. Sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Aquela frase assim, super clichêzona. Mas eu acredito nela, por mais que ela seja clichê, eu acho mesmo que a gente consegue ir mais longe, que a gente consegue trabalhar em grupo e lidar com diferenças. Caraca, Sensacional. que episódio incrível. Sério, eu amei. Eu nem sei quanto tempo deu, eu sei que foi muito bom. Não, parece que foi 10 minutos. Foi, passou rápido. Tori, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui na mesa do Insight. E pra galera que quer te achar aí nas redes sociais, enfim, no Instagram, LinkedIn, qual que é seu arroba? A gente vai deixar também na descrição do episódio, mas fala aí pra galera te acompanhar. Tá, beleza. Eu adorei estar aqui, gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Esse papo pode continuar em outros lugares. Com certeza. O meu arroba do Instagram é etoriprof, é E2TsORE, prof com E no final. Vocês têm certo que eu não coloquei Stefani, porque eu teria que falar como é que escreve Stefani, que todo mundo escreve errado. Já escrevem hétero errado, mas é esse, me sigam lá, eu coloco conteúdo sobre diversidade e inclusão. E o LinkedIn, que é Hétero Medeiros, eu costumo colocar mais conteúdo também sobre diversidade e inclusão, mas passa pelo marketing também, sobre UX, sobre algumas questões relacionadas mais à área mercadológica mesmo, sem ser diversidade e inclusão. Maravilha. É isso, gente. Muito obrigada quem assistiu até aqui. A conversa foi incrível. E continuem acompanhando nosso Instagram, nossas redes sociais, que estamos por lá, colocando vários insights para vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!